Como deixar um ambiente fresco, em pleno calor de mais de 40 graus, sem apelar para o ar-condicionado? Se você pensou apenas em casas modernas, de arquitetura passiva, bom, eu tô falando na verdade de construções mais antigas, de séculos atrás. Os riades, residências tradicionais do Marrocos, são construídos em torno de um pátio fechado, normalmente sem janelas, afinal elas são responsáveis por cerca de 30% do calor que entra nas casas. Os riades também são construídos a 50 centímetros do chão, sobre alicerces de pedra. Métodos como esse de resfriamento passivo mantêm os ambientes aquecidos no inverno e frescos no verão, um método de construção cada vez mais necessário para economizar energia e, consequentemente, frear o aquecimento global. O que é arquitetura passiva? Trata-se do conceito conhecido como casas passivas, que utilizam a própria arquitetura da construção para mantê-las aquecidas nos meses frios e frescas nos períodos quentes. A redução do consumo de energia nessas construções pode chegar até 90%. 13 de agosto de 2022, https://www.bbc.com português. Peraí, tudo pronto, tudo certo? Certo, nada na frente. Nada na frente, tudo certo, ok? Ok. Vamos lá, 600 cavalos, pode empurrar. 600 cavalos, vai. Nossa Senhora! Mão na manete. Fica aí com a manete. Olha a velocidade. Pode rodar, ó. Roda. E eu vou. Aqui tem que tampar, porque senão tem uns pau no cu que enche o saco. Chicão, tudo certo aí? Tudo certo. Bora lá. Pode voltar as manetes aqui, põe 22 polegadas, não essa aqui. Potência aí. 22 aqui, ó. Pode pôr, tá muito acelerado aí. O voo nosso é curto hoje. É, na voa mesmo, né, Kikão? É mesmo? Bora! Meu piloto, boa! Aí. O passageiro pode tomar uma, né, Kiko? É mesmo? É mesmo. Bora, Futrico. Bora. Como é que tá aí? Uma beleza. Tranquilo, chinelão. Bom dia. Aqui tem a checklist para Aftar Takeoff, e trata-se de um motor a pistão. Alinhar, TSL. Defina o transponder para Alt. Modo C, luzes estroboscópicas ligadas. Luzes de aterrissagem ligadas com folga TO. Verifique se o caminho de aproximação está livre e verifique a biruta quanto à direção do vento de decolagem. Na pista CL, verifique DEI contra o rumo da pista. Decolar. Aplique potência de decolagem suavemente. Leme direito para a guinada. Verifique o TIP do motor dentro dos limites operacionais. Confirme a potência com RPM ou pressão do coletor. Verifique o funcionamento do indicador de velocidade. Velocidade ativa. Mão no acelerador e esteja pronto para abortar se necessário. Verificações após a decolagem. DUPPMFFL. Aplique os freios de pé para parar as rodas. Selecione marcha para cima com RWY insuficiente. Freios. Carro rodante. Defina a potência de subida conforme necessário. Poder. Defina a RPM de subida conforme necessário. Defina para subida conforme necessário. Tom. Mistura. QT de seleção de tanque bombas. Pressione retrair flaps na programação off. Combustível. FLAPS luzes de pouso. Line-up takeoff. Em out antes de pousar pista final desocupada. Desligar.
tabela de frequência, tabela de movimento do solo, falha do motor após a decolagem, andando sem energia. Manda primeiro reduzir os RPM e só depois a throttle, não seria o contrário? Visto que para máxima potência primeiro vem o RPM e só depois throttle. Reduzir a hélice antes da potência pode gerar overtorque e extrapolar os limites do motor. Com motor a pistão não, primeiro a hélice depois potência. Triste ver a irresponsabilidade do pai tirar a vida de um garoto tão jovem, mas a aviação não perdoa. Alguns dizem que é a MTS regras, que é engessada, pois bem, se sendo assim episódios como este onde o cara bota um garoto de 12 anos, e o bota pra voar sem autorização de chinelo e bebendo cerveja, imagina se Nicontil tivesse regras rígidas. A perda de vidas é sempre MT triste, mas a perda de vidas por irresponsabilidade é MT pior, força a família P superar a dor e se conformar seu absurdo. 12h40. 30 de julho de 2023 10. 3 horas desfecho. Trágico. Pecuarista e filho adolescente são encontrados mortos após localização de avião que havia desaparecido em Vilhena. Garoto estava passando férias com o pai e seria levado hoje para Campo Grande. O Folha do Sul Line acaba de confirmar junto a amigos e empregados da família Maia que foi encontrado o avião a bordo do qual viajava o pecuarista Garon Maia Filho, neto do patriarca do clã, o já falecido Braulino Garon Maia. O desaparecimento da aeronave. O desaparecimento da aeronave mobilizou equipes da FAB que fizeram buscas desde ontem. Entenda que, de acordo com informações passadas ao Folha do Sul Line, a aeronave caiu na fazenda de um pecuarista de Vilhena, que entrou a pé por uma picada e chegou até o local onde o aparelho estava. Um avião da FAB, no entanto, já teria confirmado a queda. No meio do mato, o bimotor estava completamente destruído. Pai e filho não resistiram ao choque do avião contra a vegetação, o que deixou apenas a cauda inteira. Um empregado da família Maia revelou ao Folha do Sul Line que ontem Garonzinho como hora. Voo 4.5G 88% LT1. Que ontem Garonzinho, como era conhecido o jovem, mas experiente piloto, havia vindo com o filho para Vilhena, a fim de abastecer a aeronave. O garoto, cuja idade precisa o site não obteve, mas trata-se de um adolescente entre 12 e 14 anos, estava passando férias com o pai, que o levaria hoje até Campo Grande MS, onde ele morava com a mãe. Conforme as primeiras informações, a área onde aconteceu o acidente fica nas proximidades do Rio Vermelho, e era a rota usada por Garon para chegar até a Fazenda Uberaba, no distrito de Nova Conquista, de onde ele havia decolado e para a qual estaria retornando. Os 5 piores presidentes do Brasil. Em quinto lugar, Jânio Quadros. Jânio ele renunciou ao cargo de presidência apenas 7 meses de assumir o poder, surpreendendo o país em sua breve presidência, que foi marcada por medidas polêmicas e também instabilidade política. Número 4. Fernando Henrique Cardoso. Ele enfrentou críticas por medidas de privatização e ajustes econômicos impopulares, além de escândalos de corrupção em seu governo também. Terceiro, José Sarney. Sarney ele assumiu a presidência durante a transição para a democracia após a ditadura militar. O seu governo ele foi marcado por uma crise econômica, inflação alta, corrupção generalizada e dificuldades para implementar as novas reformas. Número 2. Um processo de impeachment. O seu governo ele foi marcado por uma recessão econômica, alta inflação, escândalos de corrupção, além de crises políticas e institucionais. E, em primeiro lugar, e o pior de todos, corrupção por roubo. Ele deixou o país na miséria, poder porque ele é considerado o encantador de jumentos. 2 pontos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Cabeça oca, Vacari. It's mine. My own. My precious.
Precious. It's been called that before. Comprou uma mansão de 6 milhões de reais em Brasília, é um ladrão. Muito esquisito isso aí. Esquisito sou eu. Ele é ladrão. Ladrão. Não, eu tô acusando ele de ser ladrão. Me processa pra ver se eu não provo. Processa só pra gente ver. Não há chance. Não há chance de fazer. Não há chance. Veja, sabe, o cara agora alegou, ele comprou essa mansão em Brasília com 6 milhões de reais e foi registrar num cartório 70 quilômetros fora, achando que estava no Rio de Janeiro, lá nas milícias deles e tal. E a imprensa descobriu. Aí ele começou a se defender, porque tem processo rolando contra ele. E sabe o que ele disse agora, na última defesa dele? Que foi dinheiro de advocacia. Só que ele não tem nenhuma atuação como advogado, nenhuma. Ou seja, mentira. Tudo ladrão, tô te dizendo, o Bolsonaro é ladrão, os filhos são ladrões, as ex-mulheres tudo ladras. Caralho? Eu tô dizendo coragem, tô dizendo que eu sei provar. O Bolsonaro corrompeu todos eles.